E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e eu fui aprovado em Medicina na UFCG aqui em Campina Grande, na Paraíba. Hoje eu vim trazer um vídeo sobre orientações para os estudos para o Enem 2022. Então, tipo assim, geralmente, toda vez que chega na metade do ano, a gente tem uma das partes mais importantes da preparação. Por quê? Tanto porque a gente está chegando num período que geralmente as pessoas já estão sentindo cansaço e geralmente tem os recessos, né? Tanto das isoladas ou dos cursinhos, como as férias da escola. Geralmente as férias da escola duram um mês, que é o mês de julho. Mas depende muito, né? De estado para estado, de escola para escola. Enfim, e os cursinhos isolados geralmente têm 2 semanas. Não sei se pode ter mais ou menos, mas enfim. Tanto isolada de alguma matéria específica, como um cursinho no geral, deixa ali 2 semanas de férias para os alunos, que geralmente é no final de junho ou início de julho. E nesse período as pessoas têm bastante dúvida se devem continuar estudando, se devem parar totalmente para descansar, porque realmente depois vem o outro motivo de ser um período tão importante para a preparação, que é justamente a volta e o último semestre, né? O segundo semestre. São os últimos ali 4 meses e pouco para a prova do Enem. Ali de agosto para frente, faltam 3 meses, 4 meses, que passa muito rápido. É a reta final, porque tipo assim, não é mais criação de base, não é mais ver alguns assuntos mais importantes. Realmente assim, para uma pessoa que está se preparando desde o início do ano, é terminar os conteúdos, revisar, aprofundar e treinar muito. Essa reta final, eu vou gravar um vídeo posteriormente, né, faltando 3 meses para o Enem, mas nessa reta final, você aumenta muito a frequência de questões e de simulados que você faz, assim como a correção das questões e dos simulados e das provas antigas. Porque realmente nessa reta final é você pegar todo o conteúdo que você estudou e treinar bastante, corrigir, preencher ali as lacunas e ir para a prova. Então assim, são 4 meses e vai chegar o dia oficial da prova do primeiro dia e do segundo dia do Enem 2022. Então assim, primeiramente eu queria iniciar o vídeo falando sobre o que eu fiz nas minhas férias. Como eu estava no terceiro ano, eu tive um mês de férias, que foi o mês inteiro de julho. Né? Eu acho que eu parei ali no final de junho e voltei 1 de agosto. Foi mais ou menos assim. O que acontece, mano? Tipo assim, eu estudei. De fato, eu não parei, mas eu descansei também. A questão importante que eu quero destacar é que depende muito do seu contexto. Vou falar para vocês o meu contexto. Eu estudei bem desde fevereiro, né? Iniciei o terceiro ano da escola. Estudei, estava me dedicando, estava fazendo simulados, estava corrigindo, estava acertando bem. Sendo que chegou no meio do ano, eu tive assim um panorama da minha preparação e eu percebi que faltava muito assunto para eu ver. E eu sabia que se eu passasse esse mês revisando, fazendo algumas questões, simulado, ou então descansando completamente, não ia dar tempo. E de fato, para grande parte dos meus colegas que estudaram comigo, e no geral do cronograma assim da escola, não deu tempo de ver tudo com qualidade. Isso é normal demais, principalmente na escola. No cursinho, geralmente, as coisas são mais organizadas e mais diretas. Mas na escola, pelos eventos, enfim, pelas aulas, pelos professores, pelos alunos, acaba que você nunca consegue ver tudo no tempo correto, com a qualidade correta. Então, só para vocês terem noção, eu não tenho aqui os conteúdos que eu estudei, mas eu não estudei conteúdo que eu já tinha estudado. Eu realmente adiantei conteúdos. Como? Sozinho. Eu estudava pela prova total sozinho durante as férias. Então, só para dar um exemplo, eu adiantei sozinho assim evolução, genética e biotecnologia. Só para ter noção. Física elétrica inteira, eletrostática, eletromagnetismo e eletrodinâmica. Eu estudei sozinho nas férias. Assim como em química, eu estudei ali os conteúdos que eram mais importantes. Eu não lembro bem quais, mas eu me lembro que eu, por exemplo, estudei eletroquímica, provavelmente estudei termoquímica, enfim. Eu peguei basicamente assim natureza e adiantei os assuntos mais importantes para a prova. Realmente assim, por exemplo, física elétrica cai bastante, principalmente eletrodinâmica, estudei nas férias. Genética e evolução cai bastante, e biotecnologia, estudei nas férias. E, enfim, fiz isso com as outras áreas, mas meu foco foi em natureza. Matemática, eu tive 2 semanas de recesso da minha isolada de matemática, fiquei de boa, só fazendo as minhas coisas básicas ali de simulado. E quando voltou, né, que eu ainda estava de férias da escola, eu continuei a isolada normal, porque a isolada de matemática que eu fiz era muito organizada e planejada. Então, eu sabia que ia dar tempo de todo jeito. Agora, humanos e linguagens. Linguagens, praticamente não estudei nenhum conteúdo, assim. Adiantei algumas coisas de literatura, algumas coisas importantes que eu ainda não tinha visto na escola, mas foi bem básico. Humanas, eu adiantei, né, de história, geografia, sociologia e filosofia,
alguns módulos, alguns assuntos importantes. Então acho que, tipo assim, eu li 3 módulos e fiz as questões do meu material didático, do PH, do Somos, de História e 3 de Geografia, alguns de Sociologia e de Filosofia, assisti algumas aulas, mas meu foco nas férias foi melhorar em natureza. Eu tinha planejado inicialmente fazer cerca de 3.000 questões em um mês, não consegui. Eu fiz cerca ali de 1.500, 1.700 questões. Simulados eu tinha planejado fazer 4, eu fiz 3, se eu não me engano. Então assim, não foi o ideal, não foi o planejado, mas essas férias foram essenciais para que eu conseguisse, tipo, me livrar um pouco da escola em relação a tempo e cansaço, estudar sozinho, seguindo a minha vida. E quando eu voltei em agosto, eu estava bem adiantado em relação a muitos colegas e outros estudantes. Então, assim, nos últimos 3 meses eu consegui focar em simulado, em prova antiga, em correção de questões de simulados, em prática e volume de questões e em terminar o cronograma. Se eu não tivesse feito isso nos últimos 3 meses, provavelmente não teria dado para ver com a qualidade que eu vi e para revisar. Lembrando que, tipo assim, quanto mais cedo você termina os conteúdos, claro que você não precisa terminar em agosto, em setembro, mas, tipo assim, quanto mais cedo você termina, mais tempo para revisar. E o meu objetivo era esse, eu queria chegar ali em outubro com pelo menos 90% do conteúdo visto, para eu não me lascar, tá ligado? No último mês tendo que revisar e ao mesmo tempo ver umas últimas coisas, ou então deixar de ver. Então, realmente, eu tentei adiantar em julho, para que os últimos 3 meses da preparação fossem bem mais flexíveis e fáceis de seguir, de cumprir. E realmente isso ajudou muito, porque eu consegui revisar e me dedicar mais a questões e simulados e a revisões, do que tá ali faltando um mês, terminando o cronograma, vendo semana de cronograma, vendo assunto que falta. E às vezes assuntos importantes. Tanto é que, só para vocês terem noção, teve aulas na minha escola que faltava assim um mês para o Enem, estavam dando soluções, equilíbrio químico, eletrodinâmica. Então, assim, conteúdos importantes para a prova que foram vistos faltando um mês. Isso, no meu ver, não é o essencial, entendeu? Não é bom você estar faltando ali um mês e vendo um assunto que sempre cai. Você corre muito risco de não conseguir ver direito e acabar chegando... Tipo, as pessoas podem falar, mas quanto mais próximo eu vejo, melhor eu vou estar lembrado na hora da prova. Isso é muito relativo. Você pode ver próximo da prova e não ver tão bem. E chegar lá não ter um nível tão bom para acertar a questão que cair. Então, quanto mais antecedência você vê o assunto, você consegue revisar e aprofundar e treinar mais. Isso na minha visão. Mas, no geral, o que eu quero indicar para vocês? Se você é de terceiro ano, é de escola, e vai ter um mês, você tem que avaliar a sua preparação. Se você está com muita matéria atrasada, bota em dia. Se você não quer adiantar assunto, acha que está tudo bem, o cronograma está em dia, revise com questões, dê uma passada na teoria e faça alguns simulados. Se você está atrasado como eu estava, eu indico você adiantar alguns assuntos que são muito recorrentes, principalmente de natureza, para você dar aquela melhorada nesse mês que você está livre da escola. E outra coisa, lembrem de descansar. Se são 4 semanas de férias, você pode descansar uma inteiramente e nas outras descansar por turnos. Ou então descansar 2 inteiramente e as outras 2 descansar por turnos, no fim de semana, enfim. Depende muito do seu foco, do seu objetivo, da nota e da evolução que você precisa e de como está o seu estudo. Se você estuda em cursinho e vai ter 2 semanas só de recesso, eu acredito que assim, no máximo você pode descansar bem uma semana e tipo assim, para não perder o ritmo, você pode focar ali em fazer revisões e treinar questões e no máximo assim fazer 1 ou 2 simulados, tá ligado? Mas, enfim, se você estuda, né, por meio de plataformas online por conta própria, porque tipo assim, essa questão de recesso é muito relativa. Pessoas que estudam sozinho, elas não vão ter ninguém para dizer que tem férias ou recesso. Então, eles podem, né, decidir por si próprios a dar uma férias. Sendo que, tipo assim, na minha opinião, se você estuda em casa, você pode sim pegar, assim como os cursinhos ou a escola, separar 2 semanas ou um mês de férias. Aí você avalia como você quer saber. Você pode realmente dedicar para descanso total, ou descansar turnos, estudar em outros, ou realmente, se o seu ritmo estiver de boa e dê para descansar, tipo assim, semanalmente, sem precisar de um descanso fixo, como 1 a 2 semanas, você pode continuar seu estudo normal e aproveitar julho para adiantar e melhorar muito. Muitos youtubers e produtores de conteúdo sobre o Enem não tiveram férias. Tem muita gente que estudou na pandemia em 2020, em 2021 não, porque até que voltou o ensino presencial, mas em 2020 muita gente que estava em casa continuou estudando nas férias, porque já estava estudando em casa, estudando sozinho,
Então, tipo assim, eles conseguiram se organizar e ter uma rotina de boa e não precisaram, tipo assim, parar um mês, 2 semanas. Então, no geral, assim, o que eu indico para vocês, primeiro, avalie seu contexto. Não se baseie no que eu fiz, não se baseie em nenhuma orientação que eu fiz aqui aleatoriamente. Putz, vou escolher essa e pronto. Avalie se você está com matéria atrasada. Avalie quais são os conteúdos que faltam para você ver nesses últimos 4 meses, 5 meses, né, de preparação. Avalie quantos simulados você fez, avalie a sua quantidade de acertos e quanto você precisa evoluir até o final do ano. E baseado nisso, você pode adiantar assuntos, você pode ver os assuntos mais recorrentes, né, adiantando. Você pode desacumular a matéria que está atrasada do primeiro semestre. Você pode revisar as matérias, os assuntos que viu no primeiro semestre. Você pode pegar, né, para revisar tanto a teoria como fazer um grande volume de questões do que você já viu e deixar realmente o resto do conteúdo para ver nesses últimos 4 meses. E você pode dedicar ali um simulado por semana ou aumentar um pouquinho a frequência, já que nessa reta final o indicado é você treinar cada vez mais. No geral é isso. Em relação à redação, nas férias, só fiz dos simulados presenciais que eu fiz. Mas assim, realmente, em redação eu dei uma descansada legal nas férias. Acredito que eu fiz uma em um mês ou 2 em um mês. Mas isso eu achei de boa porque eu já estava fazendo muito durante o primeiro semestre e sabia que quando eu voltasse eu também ia fazer muitas. Então isso é muito relativo. Agora lembre, dá para descansar e se você realmente pegar para descansar totalmente, dependendo do seu nível, da sua base, não influenciará, não terá problema no resto da preparação. Tem muita gente que realmente descansa e pronto, tá ligado? Depende muito. Se você é muito preocupado, você pode estudar. Se você tá de boa, tá achando que tá no nível bom, tá dominando os assuntos, falta pouco conteúdo, tem uma base legal, acertou bem no Enem do ano passado e precisa de uma evolução menor, então tudo isso é relativo ao seu contexto. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre as férias comigo, pode comentar aqui no YouTube, né, no vídeo, ou então me chamar lá no Instagram, meri.moraes, se você não segue ainda, segue lá que eu posto vários conteúdos sobre preparação para o Enem e outros vestibulares. No geral é isso, eu queria mais compartilhar como foi as minhas férias e dar uma noção geral para vocês do que vocês podem fazer. Mas se for uma pergunta mais específica, lembre, esse vídeo aqui é mais para contar a minha experiência e dar algumas orientações. Mas tudo depende do estudante que você é. Então, se você quer alguma orientação mais particular, pode perguntar depois e botar nos comentários. No geral, era isso. Se inscrevam e deixem um like. Valeu!